Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. António Lacerda Salles, agradeço a sua presença nesta comissão e os seus esclarecimentos. Dr. Lacerda Salles, nesta comissão, depois de tantas audições, já não temos muitas dúvidas, ninguém tem dúvidas aqui acerca da degradação e do tempo em que sucessivo em que foi acontecendo. Aqui, na audição ao Sr. Doutor, importa também, essencialmente, três coisas, ou seja, uma coisa muito simples, perceber o que é que o Dr. Lacerda Salles sabia, o que tinha consciência, como é que o soube, ou o que é que não sabia e o que é que foi feito. Relativamente à greve que aqui falámos, de facto a greve é o grande motivo de estarmos aqui hoje. A greve é o grande culpado, é a culpada da situação e do que aconteceu naquele dia. O Sr. Doutor sabe exatamente quais os motivos da greve? Tem conhecimento? Só sei pela comunicação social, senhora. Não faz parte do meu período de governação, não posso tomar responsabilidades sobre essa matéria, como sabe, nem o vou fazer. Só sei pela comunicação social, porque penso que era uma greve às horas extraordinárias, não me falha a memória, do que li na comunicação social e como cidadão atento à questão, interessado, e até com potencial sempre beneficiário. Obviamente que penso que será este o motivo da greve, mas se não for, corrijam. Sim, essencialmente o motivo foi às horas extraordinárias, mas em 2024, quando eu entrei nesta Assembleia, por exemplo, uma das primeiras audições que tive, de experiência política e enquanto deputada, foi aos técnicos de emergência médica, aos TEPs, e aquilo que eles defendiam, diziam que há anos que não eram ouvidos, equipas incompletas, esforço suplementar, escalas a serem suportadas à custa de trabalho extraordinário, burnout desde a altura de pandemia. Portanto, a greve do dia 4 significou, chega, já não fazemos, acabou, já não há mais horas extraordinárias e, portanto, alguém vai ter que fazer alguma coisa. Foi uma surpresa para si? Senhora Deputada, bom, em relação à degradação, que foi aquilo que começou por falar, eu posso lhe dizer que o INEM, como todos os sistemas de emergência médica do mundo, têm desafios desde a sua fundação, e eu já lhe disse isto, eu repito, os períodos de grande dificuldade que houve entre 2011 e 2014, com certeza a senhora deputada se lembrará, mas reconhecer os desafios não é o mesmo que justificar falhas, como também provavelmente estará de acordo comigo. E um sistema como o INEM pode ter e tem sempre uma pressão estrutural, conjuntural, a montante, como é o caso, como eu já disse também, o aumento de procura, o aumento do envelhecimento, mas tem que continuar a responder ajusando, como aconteceu na pandemia, entre 2020 e 2022. E como também há pouco lhe disse, senhora deputada, vai-me desculpar, mas tenho que dizer isto, uma questão de consciência. Um dia mau, como foi enfim, a questão do dia 4 de novembro de 2024 e com a devida vénia que faça às vítimas ou aos familiares das vítimas, não pode definir nem pode diminuir um instituto que, como é o caso do INEM, que precisa de reforçar a sua credibilidade, que precisa de olhar para o futuro e precisa de ter condições para poder reforçar essa credibilidade. Sim, de facto, aquele dia não justifica tudo, mas justifica para si, é seguro para os cidadãos um sistema de emergência médico suportado à custa de horas extraordinárias e da boa vontade e do sacrifício dos seus profissionais? Na sua opinião. Como é que a senhora deputada pensa que são mantidos a maioria dos serviços de urgência neste país? Senhor doutor, trabalhei 23 anos no serviço de urgência deste país, perfeitamente. Então conhece, sabe que há as horas extraordinárias, não sabe? Há boa vontade e necessidade de horas extraordinárias. Uma escala assegurada, onde os serviços mínimos são feitos à custa de trabalho extraordinário? Não. Isso, eu não estou a falar dos serviços mínimos de greve, senhora deputada. Eu estou a falar daquilo que conheço muito bem há 40 anos, porque há 40 anos que faço urgências, por acaso este ano já deixei de fazer, tenho 63 anos, mas conheço há 40 anos os serviços de urgência e sempre foi assim. Sempre foi assim, senhora deputada. Foi muito à custa de horas extraordinárias que os serviços, não só de emergência hospitalar, os serviços hospitalares viveram e obviamente, senão não se teria criado até
Olhe, senão não se teria criado um limite para as horas extraordinárias, continuava-se a deixar correr a situação e, portanto, tentou-se legislar nesse sentido com as 150 horas extraordinárias, como facilmente se lembrará. Mas, Sr. Deputado, eu... como lhe disse, acho que não é, e relativamente a esta greve 2024, eu não me quero pronunciar porque está fora do meu âmbito de atuação, não sei exatamente detalhes da greve, pode haver detalhes que eu desconheça e como tal pode não ser correto e justo algumas afirmações que faça, e por isso deixo para os responsáveis do momento e para aqueles que estiveram, que geriram esta greve, essas respostas. Muito bem, obrigada. Foi também dito aqui nesta comissão que existiram contratações durante o período da sua governação e que coincidiu com a sua governação enquanto Secretário de Estado, mas que não foram acontecendo ao ritmo das necessidades. O que, do ponto de vista da responsabilidade política, como é que olha para isto? Olho como os governantes de agora olham, provavelmente, com o desejo que tivesse sido possível que todos os mapas de pessoal tivessem sido preenchidos, mas que não foi possível, pelas razões que há pouco lhe apontei e que não vale a pena estar a repetir para não perdermos por uma questão de economia, de tempo e de esforço. Mas olho como provavelmente os governantes agora olham. Se perguntar à senhora Ministra atual ou aos senhores Secretários de Estado atual, olham com certeza como eu olho, ou como olhei na altura, com a pena de não poder cumprir 129 recrutamentos feitos em 2020, 195 feitos em 2021, 175 feitos em 2022 e, portanto, não conseguirmos cumprir porque a margem de retenção não é sobreponível àquela que são os mapas de quadro pessoal. De qualquer das formas, esta abertura de mapas de quadro pessoal revela a boa vontade e o esforço que o próprio INEM faz em expandir. Agora, obviamente, tem que haver condições, quer políticas, quer financeiras, quer técnicas, quer de formação, para que isso possa acontecer. Completamente de acordo. Ou seja, a sua preocupação de recrutamento e dos diversos governantes revelam que, de facto, havia uma consciência. Se havia um ambiente cada vez mais difícil e tendo em conta aquilo que acabou aqui de expor, nunca sentiu verdadeiramente a necessidade de olhar para o INEM com outros óculos? Senhora Deputada, eu só tenho uns óculos. E porque também, como compreende, e tenho astigmatismo também, e portanto tenho lentes de correção para esse astigmatismo, não sei. Mas de facto eu olho para o INEM como olhava para a DGS. Eu quero lhe relembrar, senhora deputada, que eu tinha a tutela de todos os organismos centrais do Ministério da Saúde, excepto o braço financeiro da ACSS, porque também tinha eu os recursos humanos, por delegação da senhora Ministra. E, portanto, eu olhava para o INEM como olhava para a DGS, como olhava para o IPST, como olhava para o SPMS, como olhava para todos os organismos do Ministério. É assim que um governante tem que olhar. Não digo em 360 graus, mas em 180, com os mesmos óculos. Esta minha pergunta tem só a ver com o facto de, há pouco, falar da necessidade da refundação, ou chamar-lhe outro nome qualquer, e hoje ter consciência dessa necessidade, que eu perguntava é se na altura tinha ou não tinha essa consciência. Senhora Deputada, eu relembro-lhe uma coisa. Nós, em 2019, quando tomei posse em 2019, havia um guião programático. Não havia pandemia. Havia um guião programático. E um guião programático foi interrompido no dia 13 de março de 2020, por uma pandemia, como a senhora deputada conhece. E, portanto, obviamente, quando vamos para o governo, não sei se a senhora alguma vez já esteve na governação, mas se esteve, com certeza reconhecerá o mesmo. Nós olhamos com os mesmos olhos para todos os organismos centrais do Ministério da Saúde. E sempre com um espírito de, não digo refundação, porque há pouco já lhe dei 7 ou 8 significados da palavra refundação, mas sempre com um espírito de reformulação profunda. Sabe que eu não acredito muito em reformas estruturais na saúde, nem em problemas estruturais. Reformas estruturais na saúde houve 2. Houve a Lei do Serviço Nacional de Saúde em 79 e há as diferentes leis de bases, as leis de bases que foram aprovadas. Essas sim são as reformas estruturais em saúde. As outras, senhora deputada, as outras são conjunturais, com todo o respeito.
e são conjunturais, muitas delas benéficas, muitas delas muito importantes para o Serviço Nacional de Saúde, mas sim, são reformas conjunturais, não se pode dizer que são reformas estruturais. Aliás, tenho dificuldade até em entender quando se falam em reformas estruturais na área da saúde. Falam-se em reformas conjunturais e posso-lhe dar um conjunto de reformas conjunturais que foram feitas na saúde, nos cuidados primários, nos cuidados diferenciados, que foram muito importantes, com a colaboração das ordens, da ordem dos médicos, da ordem dos enfermeiros e das diferentes ordens. E também, já que está a falar com o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que com certeza se lembrará muito bem que teve sempre o gabinete aberto e com quem sempre conversámos sobre as diferentes matérias, nomeadamente do INEM. Que saudades nós temos desses tempos, não é, Sr. Bastonário, ex-bastonário? Porque senão provavelmente agora não estaríamos aqui, mas de facto, deixe-me que lhe diga que sempre com a colaboração das diferentes ordens, fomos fazendo as reformas possíveis na altura. Sendo que, quero-lhe relembrar mais uma vez, que houve um guião programático interrompido no dia 13 de março, 16 de março, vá lá que foi o lockdown, de 2020, por efeitos de uma pandemia. E, portanto, sim, olhei sempre com os mesmos olhos, olhei sempre com as mesmas lentes para os diferentes... E digo-lhe mais, Sra. Deputada, nós todos os dias reuníamos com todos os organismos centrais do Ministério da Saúde. Para além disso, havia os despachos, 2, 3 vezes por semana íamos a despacho com os diferentes presidentes dos organismos. E, portanto, houve sempre uma coerência, houve sempre uma coaptação muito grande entre aquilo que foram os presidentes de todos os organismos centrais, de todos os bastonários das diferentes ordens, para que, de facto, pudéssemos ter o reconhecimento, quer nacional, quer internacional, que tivemos na gestão da pandemia. Sr. Doutor, eu não vou ter a desonestidade intelectual de apoucar a pandemia, até porque vivia em profundidade. Mas se não quisermos falar em reformas estruturais, há pouco até falou em reformas estruturais, mas pronto, ok, vamos falar em situações mais profundas. Havia registros de incumprimento, por exemplo, o Sr. Doutor não apanhou nenhum contrato de helitransporte, nenhum concurso de helitransporte, mas há registros desde 2019 de incumprimentos por parte da empresa de helitransporte. Em 2020 chegou a haver situações que permitiam que o contrato e a rescisão fosse de facto efetuada. Dada a proximidade que o senhor tinha com o Dr. Luís Meira, considera que esta situação, que nós estávamos na altura, de alguma maneira, o Estado estava refém desta empresa? Não, Sra. Deputada, havia um contrato que até, não sei se até o final de 2022, que era um contrato que tinha a ser cumprido e que o Dr. Luís Meira, e muito bem, dizia que tinha que ser cumprido, na altura com, creio que era com a Babcock, depois foi a Vincis, a mesma empresa, a transposição de uma para outra, mas creio que sempre foi um contrato que foi cumprido por imposição, e muito bem, do Sr. Presidente do INEM, que sempre houve este cumprimento do contrato, creio eu. Pergunto só se da parte do INEM também cumpriu as disposições legais de cobrar, por exemplo, à empresa as verbas dos incumprimentos que existiam da parte da empresa também. Eu penso que sim, que sempre houve cumprimento das penalizações, claro que sim, do contrato.